Boa noite a todos e a todas e bem-vindos a mais um episódio da Mão Invisível. Comigo, Ricardo Andrade, outra vez de volta, Rodrigo Andrade, Miguel Gomes e desta vez um convidado especial, não do Oeste, mas sim da Beira Baixa, David. De onde é que é o... Ribatejo, Tomar. David Sousa. David Sousa, que é neste momento estudante de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial no Porto, fundador de uma associação da sua terra e árduo defensor, como já vamos perceber, de políticas públicas locais e de descentralização. Aos outros dois, já membros frequentes deste podcast, Rodrigo e Miguel, boa noite. Olá, tudo bem? Já estamos? Boa noite. Estamos de volta. Já estamos de volta. Começamos com o primeiro tema do dia. O aumento do preço dos combustíveis em toda a linha, é algo que temos vindo a verificar já há bastantes meses, mas tem sido uma situação que se tem agravado com a recente guerra na Ucrânia. O gasóleo e a gasolina nesta semana, que começa hoje, dia 7 de março, aumentou para preços para máximos históricos, como se costuma dizer. A gasolina a 1,92 euros o litro, o gasóleo a 1,82 euros por litro. Portugal, nós sabemos, por experiência própria e do que é noticiado, que tem um problema crónico no preço dos combustíveis, digamos assim. Estamos dos combustíveis mais caros da Europa para um país que tem um dos custos de vida também mais baixos da Europa. É um mimo quase na sociedade portuguesa que os combustíveis aumentam todas as semanas ou todos os meses. Muito da culpa disto é apontado como sendo dos impostos altos, impostos pelo Governo Central, pelo Governo, impostos esses que neste momento contam por cerca de mais de 50% do custo para as famílias ou para quem enche o depósito. Para tentar contrariar esta subida do preço do gasóleo e da gasolina, o Governo implementou duas medidas: congelou a taxa de carbono, que é uma taxa aplicada a estes combustíveis para tentar motivar as pessoas a andarem em transportes públicos ou a adotarem outro tipo de medidas mais amigas do ambiente, e implementou também o IVA voucher, o auto voucher, que é uma versão do IVA voucher que é, no fundo, algum dinheiro de volta dado pelo Estado cada vez que abastecemos o carro, até um limite de 20 euros por mês. Penso que seja estas propostas. Rodrigo, gostava de começar por ti. Que importância é que vês nesta situação do aumento dos combustíveis comparado com aquelas que vivemos já há anos, não é? Nós sabemos que é um problema crónico em Portugal e é algo que ouvimos as pessoas que queixarem-se constantemente, mas que diferença é que vês nesta situação comparado com outras situações que vivemos noutras alturas, noutros anos, principalmente para os custos para o bolso das famílias, que sabemos que há muitas famílias que dependem de transportes a gasóleo ou a gasolina para o seu trabalho, para o seu dia-a-dia. É assim, eu sinto que é verdade que este aumento dos combustíveis mais recente foi exponencial e extremamente elevado, mas é algo que eu acho que não devia surpreender ninguém, ou seja, já há imensos meses que os combustíveis têm vindo a crescer sucessivamente. Agora, com a guerra com a invasão da Rússia à Ucrânia, esperava-se que fosse aumentar novamente e assim se verificou. E as previsões é que isto continua a aumentar e nós também, olha para este problema, eu acho que nós temos de pôr também em perspectiva o porquê deste aumento existir. Primeiro, o aumento dos preços de combustíveis é algo que o Estado só pode controlar através do imposto que é aplicado a este, que é algo que eu também já lá irei chegar, mas de resto é tudo controlado por situações mundiais que Portugal não consegue controlar diretamente, um bocado relacionado com um bocado também como é a inflação, que nós já discutimos no último podcast, ou há 2 podcasts atrás, não me lembro agora. Mas pronto, nós temos de ter a noção que estes preços vão continuar a aumentar, e obviamente que isto não é bom, porque as pessoas precisam de combustível para se deslocar, e também não são só as pessoas, ou seja, também os transportes públicos, a aviação, os navios, tudo mais, precisam de combustível para se deslocar, e o preço para estes também aumenta, obviamente.
mas com o passar dos anos vai continuar a aumentar, até por causa do aquecimento global, não é? Ou seja, nós temos que fazer a transição energética, temos que apostar mais nos carros elétricos, deslocação elétrica, e há muitos impostos, nomeadamente a taxa de carbono, que são aplicados a este tipo de combustíveis de forma a efetivamente incentivar as pessoas a utilizar outros meios de transporte ou fazer a transição para o digital. Para o digital não, para o elétrico. O que eu acho que o Estado deveria fazer é estas medidas, como tu mencionaste, o auto-voucher e a suspensão, o congelamento da taxa de carbono, na verdade são pensos rápidos, ou seja, a taxa de carbono no verão volta a ser aplicada e o auto-voucher é um bocado, de certa forma, contraditório, eu diria, porque é do género, tu pagas impostos ao Estado e tu estás a receber esses impostos diretamente em 20 euros que tu podes aplicar só para abastecer o carro, ou seja, mas ali acho que as pessoas preferiam ter esse dinheiro na mão e se calhar pagar um bocado menos impostos nos combustíveis. Medidas efetivas que poderiam ser tomadas são a diminuição do ISP, que eu acho que o Estado arrecada cerca de 60% por cada litro de gasóleo. O Estado arrecada cerca de 60% desse valor. O meu único receio com essa medida é que, visto que as pessoas poderão estar habituadas, se o Estado descer o valor desse imposto, que as empresas mantenham os preços iguais e passem a arrecadar o lucro da diferença desse imposto que acaba de descer. Agora, acho que também é preciso pensarmos e olharmos para medidas indiretas que podem ser tomadas, ou seja, diminuir o preço dos espaços dos transportes públicos, para incentivar as pessoas a utilizar transportes públicos, incentivar a compra de carros elétricos e de veículos que não precisam de ser motores, ou seja, trotinetes elétricas, bicicletas, tudo mais, e incentivar com a construção de ciclovias e tudo mais, mas esse tipo de medidas não podem ser só para a área metropolitana do Porto e de Lisboa, ou seja, nós sabemos que agora os preços dos transportes são mais baratos, mas essas medidas têm que ser estendidas para o resto do país e tem que ser investido mais na linha férrea, nos autocarros, tudo mais, para que efetivamente as pessoas possam utilizar esse tipo de transportes e não utilizar o carro, o que vai depois fazer com que as pessoas poupem bastante dinheiro ao final do mês. David, eu gostava de passar agora para ti, gostava de saber a tua opinião e a tua perspectiva sobre algumas das questões aqui que o Rodrigo falou e também da questão em geral, se quiseres indicar. O Rodrigo falou aqui de algumas alternativas, nomeadamente a questão da linha férrea, que é algo que é uma iniciativa mais, digamos, uma iniciativa mais nacional ou mais regionalizada, depois iniciativas mais locais, como é o espaço dos transportes públicos, digamos, urbanos, as questões de outros tipos de movimentação, como é as trotinetes, como é as bicicletas, que, como sabemos, também necessitam de outro tipo de infraestrutura local, que não tem necessariamente a ver com o investimento nacional, que é o investimento na ferrovia. Ou seja, são aqui duas questões diferentes, em que o investimento na ferrovia é efetivamente um investimento nacional que liga cidades, não é uma ligação necessariamente urbana, e essa é uma forma de deslocamento que também há várias formas de deslocação que são prejudicadas pelo aumento do preço dos combustíveis, não é? Uma delas é o interurbano, pode ser comatada pela via férrea, outra é o urbano, que a via férrea resolve muito pouco e são mais questões como o Rodrigo falou, das bicicletas, dos transportes públicos, etc., que tem necessariamente também uma infraestrutura associada. E depois há uma terceira alternativa, que é a questão dos veículos elétricos ou dos veículos amigos do ambiente, que já há alguns incentivos fiscais, etc., mas que também sabemos que têm alguns constrangimentos, nomeadamente, lá está a infraestrutura que não existe fora dos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto, e o custo, no geral, elevado associado a estes veículos, mais a sua reduzida autonomia. Eu queria saber a tua opinião sobre, também da perspectiva de como é que entendes que esta situação afeta mais as pessoas fora dos centros urbanos, que têm menos acesso, se calhar, a estas alternativas da questão da via férrea, dos transportes urbanos como transportes públicos que estão bastante disponíveis, digamos assim, a possibilidade de, por exemplo, carregar um carro elétrico, isso tudo. Como é que vês
que essa situação possa ser comatada, se calhar, mais nesse Portugal mais real, digamos assim, fora de Lisboa e do Porto? Bem, então, primeiro que tudo, obrigado pelo convite. Eu sou um assíduo ouvinte deste podcast e, portanto, agradeço imenso o convite para vir aqui falar um bocadinho hoje. Começando por esta questão do gasóleo, eu estava a ouvir o Rodrigo e concordo em parte com o que ele disse, mas há aqui uma série de contradições que eu não percebo muito bem como é que acontecem. Por exemplo, a questão dos impostos, ou seja, é verdade que nós temos mais de 50% do preço vem dos impostos, não é? E que o Estado usa esse imposto um bocado para incentivar o consumo ou a mudança para o elétrico, mas eu não percebo é como é que, certamente que os outros Estados na Europa também usam o imposto e os preços não chegam a estes valores que, como o Ricardo disse no início, viram um mimo. Porque o ano passado estive na Turquia e quando cheguei à Turquia a primeira coisa que um turco que eu conheci lá me disse foi por acaso vi aqui no Reddit que o preço em Portugal estava quase a bater nos 2 euros. Eu não consigo perceber muito bem porque é que isto acontece, porque é em Portugal, e é uma questão que eu deixo para o ar. E depois em relação também àquela questão das empresas e das famílias, ou seja, eu, mais do que as famílias, da realidade que eu conheço, diria que, principalmente nos centros urbanos, a maior parte das famílias até, ou que são mais afetadas por isso, é quase que já usam o transporte em passe. E sinto que este aumento dos preços no gasóleo acaba por afetar muitas empresas, porque é um aumento enorme dos custos. E isso esse custo acaba por influenciar tudo, toda a linha que vem a seguir. E nesta parte das empresas, eu acho que é uma área onde é mais complicado fazer a transição para o elétrico. Enquanto que já há soluções interessantes a nível pessoal, para a parte das empresas é mais complicado transformar uma frota logística de caminhões em caminhões elétricos e tudo o que isso envolve. E pronto, são umas ideias que eu fiquei aqui a ouvir quando ouvi o Rodrigo, mas em relação à tua pergunta concreta da minha experiência como feliz habitante da comunidade tomarense, eu diria que dentro da cidade a mobilidade até é boa. Há várias opções, obviamente que vai ter que estudar. Tomar tem a característica particular do centro histórico ser medieval e não foi feito para carros, portanto isso melhora logo as condições no centro, a nível de locação e etc. Mas eu diria que a maior dificuldade tem a ver com a ligação entre as várias regiões. Isto até vai acabar por tocar também na regionalização, porque o que acontece ali naquela zona do Médio Tejo é que existe uma grande dificuldade em ir de um concelho para o outro. Ou seja, eu em Tomar é fácil andar, se eu quiser ir tomar ao entroncamento ou tomar a Torres Novas, demoro 40 minutos num transporte, porque pronto, aí é que há mesmo dificuldade a fazer essa ligação e para o resto do país. Portanto, eu até diria que, pegando o que eu estava a dizer antes, acho que se calhar a melhor maneira de incentivar as pessoas a passarem ou largarem os combustíveis fósseis seria não a taxação, mas apresentar um serviço de transporte público de qualidade. Portanto, se o serviço se ir de transportes for melhor do que ir de carro, as pessoas vão ir por uma boa razão e não usar o imposto quase como uma sanção para quem opta por usar o carro, porque acaba por ser a melhor opção. É isso, pá, é verdade. Sim, neste caso é sempre, obviamente, estamos a falar de ferrovia, é sempre uma questão que tem que ser tratada pelo Estado Central, não é? Tem que ser um planeamento central e que envolve muitos milhões e são obras que também nós temos um historial nestas obras não correrem muito bem a nível de planeamento e na parte financeira, portanto não sei como é que isto seria feito, mas acho que sem dúvida que tem que haver uma melhor rede no país
que não dependa tanto de carros. Muito bem, e esse ponto também é interessante, a questão das empresas, porque ainda contribui mais para a inflação, que falámos na situação passada. Como sabemos, esta economia integrada em que vivemos leva a isto, é que um aumento num sítio leva a aumentos noutros lados. Tens uma frota de uma empresa que é mais cara de manter, porque o combustível é mais caro, os produtos da empresa também vão ter que aumentar o seu preço por causa disso, e no final quem sai prejudicado são as famílias. Miguel, agora iria para ti com a pergunta concreta de se falares um bocadinho sobre o que é que o Estado Central, o que é que o Governo poderá fazer em termos de respostas imediatas, não é? Para esta questão, fora aquilo que já foi implementado. As pessoas dizem que o auto-voucher parece pouco, que também o congelamento da taxa de carbono, bem, era algo que até iria aumentar este ano, e ok, ele esta taxa já teria congelado até o final deste mês de março. O que aumentou-se o congelamento para mais 3 meses, até o final de junho. Mas há muita gente que diz que isto parece pouco, até porque 20 euros em combustível é cada vez menos combustível quando o preço está sempre a aumentar, não é? O que é que tu achas em concreto que o Governo poderá fazer para tentar contrariar isto, tendo em atenção que não temos um Parlamento eleito e, portanto, não se pode legislar dessa forma, e no geral sobre o assunto, que é algo que queiras comentar? Certo. Sim, eu também sou da opinião que este e-voucher reflete um bocadinho o pensamento socialista, porque reflete o pensamento deles a 100%. Aliás, eles dizem que vão devolver 20 euros às pessoas, não é? Ou vão dar 20... Não, eles dizem vão dar 20 euros às pessoas pelo combustível, mas isso parece que o dinheiro não era das pessoas já, porque no fundo os impostos, o dinheiro das pessoas é das pessoas, não é? As pessoas é que estão a dar dinheiro ao Estado. Não é o Estado que está a dar dinheiro às pessoas depois de já ter cobrado o dinheiro. E é engraçado porque, efetivamente, se nós formos ver na Espanha, os combustíveis vão subir 3 cêntimos, não é? Cerca de 3 cêntimos. Aqui vão subir cerca de 14,5. E depois ainda é mais engraçado que já foram marcadas várias greves em Espanha porque consideram que este aumento é inaceitável, enquanto cá em Portugal não há grande contestação a esse nível. Portanto, mais uma vez também reflete muito a crença das pessoas, que acabam por eleger este governo também novamente com maioria absoluta. Mostra o seu contentamento, portanto não há muito a fazer. Quando as pessoas estão contentes e continuam a querer mais do mesmo, não há muito a fazer. Mas a verdade, pronto, a verdade é que sou, não é? Não consigo ainda aceitar bem, ainda estou aqui há um mês a tentar processar estes resultados. E depois ainda nunca mais se despacham, não? Ainda nem sequer foram oficiais, não é? Mas pronto, e mesmo assim ainda não consigo aceitar. Mas no fundo é isso, nós temos, estou aqui a ver no Jornal de Notícias, que nós temos o imposto sobre os produtos petrolíferos, é o 6º maior da União Europeia, acompanhado com uma taxa de IVA também das maiores, que é de 23%. Portanto, as duas juntas acabam por estar no top a nível europeu dos impostos sobre os combustíveis. Isto, quando se reflete num dos países com um dos salários mais baixos a nível médio, é bastante grave, mas pronto, na generalidade da população não reflete este descontentamento, portanto não dá para fazer muito, mas no meu caso eu acho que as medidas que se poderia fazer claramente que era baixar o imposto sobre os produtos petrolíferos, porque era a única medida que realmente ia ter um impacto direto na vida das pessoas. Porque, como tu disseste, este preço do gasóleo e da gasolina não se reflete apenas nos carros, reflete-se muito nos produtos de consumo, até no supermercado, porque o aumento do combustível aumenta também a necessidade e os custos das empresas transportadoras, que aumentam o preço que o supermercado vai ter de pagar também às distribuidoras e, portanto, é uma cadeia enorme que se reflete em muitos casos no consumidor final, muito menos do que nas empresas, é no consumidor, porque os custos vão estar refletidos nos produtos e o consumidor é que paga. Portanto, a única medida que se poderia realmente aqui efetivar era a diminuição do imposto. Mas lá está, eu aqui tenho que discordar um bocadinho do David, porque o David Sousa acabou por dizer que
ou seja, devíamos apostar mais nos transportes, mas menos nos impostos, mas isso também é difícil, porque também para ter esse investimento também é preciso ir buscar o dinheiro a algum lado. Portanto, o que eu acho que se deveria fazer é efetivamente, sim, baixar os impostos neste momento, mas eu acho que nesta altura, estando numa altura com uma guerra na Europa, com uma inflação brutal, não vai ser muito fácil acabar por ter um investimento muito grande em transportes. Ele sim já devia ter sido feito, não foi, e eu penso que neste momento também não será feito de forma muito efetiva. Apesar do investimento que nós teremos aí da União Europeia, a chamada bazuca, irá ter de ser aplicada, mas não me parece que o governo, até porque ele ainda não está em funções, agora assim a correr também não vai acabar por investir de forma desenfreada nesse aspecto. Portanto, eu acho que aqui era a diminuição dos impostos para tentar segurar um bocadinho a vida dos consumidores e esperar para ver o que é que vai dar esta guerra, que esperemos que acabe o mais depressa possível e que consigamos estabilizar estes preços, porque realmente quem ganha acaba por ser, como eu já disse também no episódio anterior, são os grandes fornecedores de petróleo do Médio Oriente, que acabam por beneficiar muito desta subida de preços e eles é que ganham com isto. Mas no seguimento dessa situação da descida de preço é algo que efetivamente não se pode fazer neste momento, até porque não temos um parlamento eleito. De impostos, digo eu, porque não temos um parlamento eleito e seria algo que até a ser aplicado seria no próximo Orçamento de Estado, que sabemos que o deste ano ainda não existe, não é? Ia ser aprovado, será só no verão, e então o próximo, pronto. Fora isso, ou seja, neste momento, além desta questão do auto-voucher e etc., que voltas é que haveria mais a dar esta situação quando estamos numa gestão como estamos, não é? Pronto, efetivamente é complicado, porque realmente os preços do barril nós não temos qualquer hipótese de controlá-lo, é o mercado que controla. O que nós podemos controlar é o IVA, que está nos 23%, mas efetivamente é necessário exercer depois no orçamento, que com o governo em baixo não é possível, e é o imposto sobre os produtos petrolíferos. Portanto, o que se pode fazer neste momento realmente é esse voucher, mas quando nós pudermos, ou seja, quando o governo for eleito, é baixar os impostos. Eu não vejo outra solução neste caso. Enquanto a melhor solução é rezar mesmo, não é? Porque eles deixam. Sim. Eu dou liberdade para qualquer um, se quiser intervir sobre este assunto ainda, se respondendo aos outros, estar à vontade. Força, David. Eu queria só dizer que não acho que ou seja, acho que fazer ferrovia agora ou seja, não estava a propor isso como solução para este problema, porque pronto, lá está, demora tempo, como o Miguel como estava a dizer, e isto, na situação em que está, acho que o nosso último problema económico que temos para enfrentar é a falta de ferrovia. Mas eu sinto que esta questão do combustível vai ser eterna, porque enquanto for aceito estes níveis de taxação indireta nos combustíveis, quando abolimos o gasóleo vai ser eletricidade, quando abolimos a eletricidade vai ser outra coisa qualquer, e lá está, como estavam a dizer, acho que o problema é mais não estava a par desta notícia que o Miguel Gomes falou de Espanha, não é? Nós tivemos um aumento de 14 cêntimos e vamos todos comentar no Facebook que isto é uma vergonha. E em Espanha foram fazer manifestações e etc. Portanto, acho que enquanto houver essa mentalidade, não há. Vai ser o gasóleo ou outro combustível qualquer. Não? Sim, ainda não se fizeram as manifestações, mas já estão agendadas e esperam-se que vai ter grande aderência, adesão, aliás. Mas sim, eu é isso que eu concordo. É assim, as pessoas contentam-se muito e mexem-se pouco, né? E portanto acaba por ser difícil alguma coisa mudar. Eu acho que é mesmo essa questão de mentalidade que no fundo é que terá de mudar para alguma coisa mudar. É assim, eu também gostava de só dizer uma coisa, que é a última vez que eu acho que aconteceu em Portugal, se calhar um grande movimento, que era para ser uma greve gigantesca também por causa do aumento dos combustíveis, e acho que até estava relacionado com as reportagens também, foi quando se deu a questão toda dos coletes amarelos, e houve várias supostas manifestações em Portugal que foram um fracasso. Eu lembro-me
lembro-me perfeitamente quando isso aconteceu em Portugal, seguindo um bocado a moda do que aconteceu em França, e foi um total fracasso. Ou seja, isto para dizer que é como o David Sousa disse, ou seja, as pessoas, cá aumenta o combustível, as pessoas escrevem no Facebook, fazem um post no Instagram a dizer que isto é uma vergonha, não sei o quê, mas contentam-se e ficam confortáveis. E eu acho que também é uma coisa que é importante fazer, que é para os aumentos sobre estes combustíveis continuarem assim elevados. Eu acredito que tem que haver um maior investimento, como já disse há bocado, um maior investimento em transportes públicos que possam ser utilizados por todos, ou seja, portugueses em Lisboa, no Porto, em Porto Alegre, em Castelo Branco, na Guarda, em todo o Portugal. Porque efetivamente, se os preços dos combustíveis sobem e nós não queremos baixar o imposto sobre este, não estamos a dar alternativa às pessoas mudar os seus estilos de vida, não é? E isso é injusto, ou seja, nós sabemos que o preço vai aumentar e vai continuar a aumentar, mas nada fazemos e dizemos que pronto, é natural e que com as alterações climáticas e tudo mais, a tendência é que continue a ficar mais caro e deve ser feita a transição energética. Mas se nós não damos oportunidade às pessoas de diversificarem nas suas escolhas, então é injusto. Ou seja, se eu trabalho, se eu vivo numa aldeia e trabalho numa cidade ou numa vila e a minha única forma de deslocação viável é o carro para esse local de trabalho, não há muito que eu possa fazer se não utilizar o carro, a não ser queira acordar talvez 4 horas antes e ter uma viagem gigantesca a pé, mas isso é impraticável, não é? Portanto, eu acho mesmo e eu acho que é mesmo importante, e com os fundos da Europa a vir, acho que é mesmo importante que seja feita esta aposta nos transportes públicos e especialmente na ferrovia. Eu tenho uma pergunta importante para os três que gostava só de perguntar para saber a vossa opinião. Portanto, eu acho que é um bocadinho consensual que tem que haver um aumento maior em termos do que é as capacidades dos transportes públicos, principalmente dos meios não urbanos, e dentro do mesmo concelho, entre vilas ou aldeias, digamos assim, e depois entre concelhos, e que uma forma desse financiamento é o PRR. Mas depois vemos a distribuição do dinheiro do PRR e vemos que há uma grande percentagem que vai para a despesa pública, que vai para investimentos públicos e muito pouco para investimentos privados, e vemos que há um clamor nacional um pouco e um outrage, digamos assim, um escândalo nacional contra haver tanto dinheiro indicado para investimento público e etc., quando falamos muitas vezes das incapacidades das infraestruturas públicas, como estamos a discutir agora. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre conciliar estas duas perspectivas, começando por quem quiser começar. Eu se calhar posso começar então. É assim, eu não vejo mal de haver uma grande fatia para o investimento público. O que é importante é que este dinheiro seja bem aplicado e que não continuamos a ter os problemas do costume, não é? Mas isso uma pessoa a priori não sabe se o dinheiro vai ser bem ou mal aplicado, digamos. Pois, mas isso também não sabemos. Estamos a falar de corrupção, não é? Estamos a falar de corrupção. Mas sabemos se vai ser bem aplicado se for tudo para o privado? Também não sabemos, não é? Ou seja, é tudo uma incógnita, depende muito da forma como os fundos são aplicados, dos negócios que são feitos e tudo mais. E nisso aí, se vai ser bem aplicado pelo público, se era melhor aplicado pelo privado, é uma não questão. Todos nós sabemos que há investimentos bons no público, como também há investimentos maus no público e é igual para o privado. Isso é uma não questão. Agora, eu espero é que esse dinheiro, essa grande fatia que vai para o público, seja efetivamente bem investido e que colmate o desinvestimento que temos vindo a assistir nos últimos anos em diversos setores, como no setor da saúde, no setor da ferrovia, etc, etc. Acho que podíamos ficar aqui os 4 a falar a noite toda sobre coisas que poderiam ter mais investimento. Mas pronto, isso agora é esperar para ver e eu espero mesmo que esse dinheiro seja bem aplicado.
Muito bem. Miguel, David, querem explanar sobre este ponto ou mais alguma questão dentro desta primeira parte? Sim, eu posso falar aqui um bocadinho. É assim, é óbvio que nós aqui concordamos que cada vez haver dinheiro a ser aplicado em fundos públicos, especialmente nos transportes, que é uma coisa que falha muito em Portugal, mas não é necessariamente necessário, aqui não me querendo repetir, que 99% dos primeiros fundos aprovados no PRR vão para o setor público e escolas, que são 3.800 milhões. As famílias, o setor social, as empresas captam apenas 29 milhões. Isto é uma notícia que qualquer um pode ver. Portanto, estamos a falar de 99% para entidades públicas, empresas públicas. Da primeira tranche, não é? Da primeira exatamente. Tranche. Autarquias e escolas. Ou seja, acho que pode haver um equilíbrio, até porque, no fundo, o que acaba por criar mais riqueza para o país não é esta criação de transportes, apesar de ser algo que é bastante necessário, e que acaba por beneficiar as empresas também, não vamos negar isso, porque uma rede de transportes forte é a base também de qualquer país, mas isso não implica que tenha de ser quase praticamente 100% aplicado em empresas públicas, não é? Acho que há de haver aqui forma de balancear, também de ajudar as empresas que foram as mais prejudicadas pelo Covid. Nós não nos podemos esquecer que isto é um fundo que vem para colmatar problemas que foram causados pelo Covid. Portanto, nós temos de ver quem é que foram os mais prejudicados. E são realmente empresas que foram prejudicadas e houve, portanto, penso que também elas devam ser ajudadas, porque são elas que criam riqueza e não ser aplicado 100% praticamente em fundos públicos. Não dizendo que não se deva também aplicar. Muito bem. David, força, para terminarmos este tema. Em relação a isto, é sempre a questão de, lá está, no público ou no privado. Acho que não vale a pena. Pronto, lá está, como eu concordo com o que o Rodrigo estava a dizer, que entre público ou privado, o que interessa é que ele seja bem aplicado. Agora, quando vemos, por exemplo, o António Costa em campanha, com a bazuca na mão, a dizer votem no PS, que a bazuca vem para aqui, levanta sempre um bocado a questão de, pronto, né? Como é que a bazuca vai ser distribuída? Acho que esse é o maior problema. Pá, acho que é por aí. E depois temos sempre aquela questão, obviamente que os transportes são importantes, mas acho que há também sempre aquela eterna questão que o Miguel Gomes falou, que é de onde é que vem a riqueza para o país. Se é esperar que as empresas gerem riqueza para o país ou se deve ser o Estado a gerar essa riqueza, ou seja, devemos usar os escassos recursos que Portugal tem a melhorar as condições do Sistema Nacional de Saúde, que está como está, e transportes e etc., ou devemos metê-lo em empresas que vão gerar riqueza, ou uma metade. Eu diria que parece-me, lá está, pelos dados que o Miguel apresentou, que à partida ainda não está bem equilibrado, que acho que era o que faltava. Muito bem. Então avançando para o próximo ponto e viramos agora para um tema mais geral, mas se calhar mais caro ao país. António Costa, nas últimas eleições, disse que se fosse eleito anunciaria ou marcaria um referendo para se discutir dentro do país a questão da regionalização, no máximo até 2024, isto feito com o apoio do Presidente da República, que disse que estaria a favor desta situação. Contextualizando um pouco o que é regionalização e o que é descentralização ou centralização, que são questões muitas vezes discutidas. Regionalização é uma forma de combater a centralização. E o que é a centralização? Centralização, no fundo, centralização ou descentralização, definem, no fundo, a forma como um país é organizado. Como as regiões físicas do país, falamos assim da sua geografia, dos seus distritos, dos concelhos, etc., são geridos e são organizados do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, ou seja, para uma terra como o Marral, como Lisboa, como as Caldas da Rainha, quem é que decide, por exemplo, que funcionários são contratados, quem é que
quem é que manda, entre aspas, na água, quem é que manda na luz, nos transportes públicos, etc. Tem-se vindo falar muito e nos últimos anos de que Portugal é um país extremamente centralizado, ou seja, estas responsabilidades caem muitas vezes por decisão do governo central. Alguns dados a favor deste ponto, e que é no geral compreendido pelas pessoas e aceito pelas pessoas, mas que muitas vezes não é explicado, são de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que eu aconselho desde já quem quiser a ver, mas questões como, por exemplo, o produto interno, a percentagem do produto interno bruto que é gasto pelos governos locais em comparação com a percentagem do PIB que é gasto pelos governos centrais. Portugal, por exemplo, esta percentagem é de 5,6%, ou seja, 5,6% do PIB português é gasto pelos governos municipais e não pelo governo do país, enquanto percentagens na Europa são, por exemplo, de 9,2% ou na OCDE de 15,5%, contando países federados que, claro, têm outro tipo de organização. Outra percentagem é, por exemplo, a percentagem da despesa pública nacional, não é a percentagem do PIB, mas a percentagem da despesa pública nacional que é efetuada outra vez pelo nível local. Em Portugal é cerca de 13%, na OCDE é 30%, mais ou menos, e a União Europeia é mais de 30%. Outro ponto mais geral é que cerca de 85% da despesa pública geral portuguesa vem de fundos europeus, não é de dinheiro português, entre aspas, é de dinheiro europeu que vem para Portugal e que vem financiar 85% da despesa pública, que depois lá está, estes tais 30%, 13% são decididas apenas esses 13% são decididas pelo governo local. Isto são algumas percentagens que podem variar um pouco, mas no fundo querem rematar um ponto, que é Portugal é um país extremamente centralizado, em que a maior parte da despesa é efetuada e é decidida, principalmente não é efetuada, mas decidida pelos governos centrais, em que os poderes locais têm muito pouca independência onde gastar o dinheiro, digamos assim, e servem principalmente, e isto já é algo que nós sabemos do nosso dia-a-dia, para questões, digamos, administrativas, para questões de finanças, etc., para aquelas questões que nós sabemos, da água, da luz e isso tudo, mas não concretamente para grandes obras públicas, para questões públicas como a saúde, como a educação, que são, no geral, na Europa, onde o poder local manda mais é na saúde, na educação, e em Portugal é muito gasto no poder central. A questão lá está que se fala é da regionalização, e o que é a regionalização? A regionalização é, no fundo, dividir o país em regiões, e estas regiões terem autonomia para tomarem as suas próprias decisões. Neste momento, Portugal tem 2 níveis de regionalização, é o Governo Central, o Governo que está em Lisboa, e depois os concelhos, não é? As câmaras municipais. Posso dizer que há as freguesias por baixo, mas as freguesias têm muito pouca independência do que é a Câmara, portanto podemos dizer que há estes dois. E tens as regiões autónomas também. E as regiões autónomas, sim, mas as regiões autónomas são situações diferentes, mas falando assim em Portugal continental. Claro que depois há vários modelos, há modelos únicos, há modelos vários, como há, por exemplo, em Espanha, em que há vários níveis, há ao governo local, há até parlamentos, isto é um tipo de regionalização política, aos parlamentos regionais, há os governos regionais que decidem muito sobre como é que aquela região é definida, como a região da Catalunha, a região do País Basco, etc. E, no fundo, é esta discussão que se vai fazer e que o António Costa quer discutir no referendo, se devemos ter regiões neste sentido com esta independência para investir fundos onde entenderem. Estamos a falar de fundos na educação, na saúde, como eu já referi. David, eu virava-me inicialmente para ti e para a tua opinião sobre o tema, e no fundo para me tentares contextualizar também um pouco do teu ponto de vista da importância ou de como é hoje em dia o estado das políticas públicas locais, do dinheiro, da forma como o dinheiro é gasto do ponto de vista local, digamos assim, a independência também que os governos locais têm para gastar dinheiro, para tomar as suas próprias decisões, e a tua opinião sobre esta questão de
se calhar descentralizarmos um pouco estas decisões e este gasto financeiro. Sim, primeiro que tudo, acho que esta questão da regionalização parece que aparece sempre um bocado associada a eleições, não é? Tendo em conta que já houve um referendo em 98 e ainda estamos aqui com esta questão. E por aquilo, no meu entender, muitas vezes isto é tratado um bocado como uma salvação, ou seja, acho que toda a gente reconhece que há um problema, há um problema entre os grandes centros urbanos e o que é a vida no interior do país, digamos assim, e parece que esta proposta da regionalização é o salvador, sendo que, lá está, como qualquer outra medida, esta medida só é tão boa como bem for aplicada. E, portanto, é sempre um bocado difícil discutir, pôr a questão em termos de regionalização, deve-se fazer ou não. E acho que é importante olharmos para a realidade das cidades no interior e no litoral, para as grandes cidades, que concentram-se principalmente no litoral, e percebermos qual é que é a diferença que existe entre essas cidades. Eu, da minha experiência como habitante do interior do país, onde cresci, posso dizer que notei algumas diferenças quando fui morar para Lisboa, principalmente, acho eu, a nível de oportunidades. E acho que isso é o mais impactante em todos os cidadãos. Quando falo de oportunidades culturais, ou seja, da oferta cultural que existe, e este tema é um tema que é muito caro, tendo em conta que lá está, sou presidente de uma associação cultural em Tomar. A nível das oportunidades educativas, ou seja, se formos ver qual é que é, se formos olhar para as nossas universidades do país, se formos ver qual é que é a percentagem de alunos que vem de grandes centros urbanos e qual é que é a percentagem que vem do interior, vemos que há uma grande disparidade entre a qualidade do ensino nas grandes cidades e no interior, e também a nível profissional, porque a verdade é que eu com o curso que ambiciono completar, sei que se eu quiser ter emprego na minha área, em Tomar, neste momento não consigo. E então, pronto, tenho que ter o dilema entre vou abandonar a minha terra natal ou vou aceitar um emprego com o qual eu não quero fazer. E nesse sentido, eu vejo a regionalização como uma boa oportunidade de mudar esta realidade. E quando eu digo mudar esta realidade, lá está, é tentar combater estas diferenças que existem. E há uma série de políticas, daquilo que eu já vi, mais no centro da Europa, né, dos chamados países civilizados, que nós vamos vendo e tirando ideias, que permitem diminuir esta diferença, desde coisas como a transição digital, ou seja, como tu falaste, a maior parte, hoje em dia, as câmaras municipais têm uma função muito de tudo o que é a parte administrativa e muitas dessas coisas podem passar a ser feito de maneira digital. Isto pode, obviamente, que aproximar muito mais os municípios do poder, ou seja, cada vez que sei que, se não me engano, na Grécia há certas medidas em que há um referendo quase anual para fazer, quase como nós temos o orçamento participativo, portanto faz esta votação eletronicamente sobre uma determinada medida, qual é que é a opinião dos municípios. Há uma série de medidas deste género, mas pegando ainda nesta questão da regionalização, eu acho que a maior vantagem teria a ver com a formação de clusters, ou seja, neste momento, como eu falei há bocado, na região onde eu não moro, que é onde eu posso falar, existe uma série de cidades de média dimensão, umas juntas às outras, mas estão muito de costas viradas umas para as outras. E isso significa que acho que o grande benefício da regionalização podia ser a criação de clusters económicos e não só, em que as várias cidades possam complementar e possam conseguir oferecer
serviços e qualidade, uma certa qualidade de vida que isoladamente não conseguem, porque não têm orçamento, mesmo que aumente esse orçamento, não é possível. E se formos a ver, é um bocado isso que acontece em zonas, se formos a ver, por exemplo, na região norte, onde existe uma muito maior densidade populacional, esses clusters acabam por surgir naturalmente. E acho que se a regionalização surgisse com esse intuito, podia ser um acrescento. Por último, acho que outra questão importante também é olharmos para a diferença que nós temos a nível dos atores políticos quando passamos do nível nacional para o nível local. Porque acho que em Portugal a política local ainda é muito feita no amadorismo, diria. É feita à base vemos quem é que está cá na terra, os que ficaram na terra, os que ficaram na terra são os que são escolhidos e são os que acabam por dirigir os municípios. E isto no interior, em que os que naturalmente são mais qualificados têm que sair porque não têm a opção, significa que aqueles que ficam a dirigir as terras são os que, são os que tiveram a pior formação, são os que tiveram pior oportunidades, e acho que isto leva uma bola de neve que é um bocado, ou nós temos alguém que num ato heroico de cidadania decide regressar à sua terra depois de 20 anos a trabalhar fora e teve algum nível de diferenciação e realmente tem essa visão, ou então atualmente as coisas como estão, há uma propensão a não termos um grande profissionalismo nas políticas locais, diria eu. Muito bem. Miguel, sabendo agora a tua opinião sobre este tema e um ponto aqui em concreto que eu também gostava de apontar. Entendo esta regionalização também como uma hipótese talvez de aumentar a competitividade entre concelhos ou entre regiões, digamos assim. A criação destes clusters, como o David estava a referir, ele falou em termos de sinergias entre concelhos dentro de uma mesma região, mas também poderíamos pensar num contexto de competitividade entre regiões, em que poderíamos ter políticas, por exemplo, de impostos definidas município a município, ou região a região. Município a município já é algo mais complicado e que se calhar não será tão igualitário ou algo tão justo, digamos assim, mas de região a região, porque as regiões são muito maiores do que os concelhos, e também permitiam, no fundo, esta perspectiva. Outra perspectiva também seria, se quiseres apontar, que é um controle maior, digamos assim, uma maior transparência da aplicação dos fundos públicos, porque os fundos públicos estão, digamos, mais próximos das pessoas nesse sentido, porque são aplicados pelas regiões e não pelo governo central, e portanto poderão ter também uma maior transparência. Está à vontade de falar sobre estas duas questões que eu referi aqui agora, ou sobre o que o David falou? Sim, eu sou dessa opinião. Penso que a descentralização e esta divisão em regiões pode sim aumentar a competitividade, que é algo que falta, porque nós temos um país pequeno, mas muito diferente entre si, com zonas muito diferentes, com Lisboa muito centrada em serviços, uma indústria forte no norte, mas depois zonas como Alentejo, do Algarve, que só vivem sazonalmente do turismo, zonas muito despovoadas, que acabam por não ter as mesmas oportunidades, tal como o David aqui disse, exatamente por também terem menos população, acaba por haver menos população para oferecer essas oportunidades, e também acaba por ser menos atraente para essas entidades acabarem por apostar nessa zona. Portanto, diria que sim, diria que esta descentralização seria importante nesse aspecto, para aumentar a competitividade e fazer com que certas zonas fossem mais atraentes que outras por diversos motivos, e também apostar nos pontos fortes que algumas zonas têm e outras não. E só com essa descentralização é possível, porque, no geral, eu penso que o centralismo fomenta muito a falta de escrutínio e a ineficiência na gestão dos fundos, tal como tu disseste. Portanto, eu vejo como muito benéfico essa questão da descentralização, mas acho que é um ponto importante que o David mencionou no final da sua intervenção, que foi
a questão dos dirigentes políticos que se vive a nível regional e a nível central. E acho que esse é um ponto fulcral, acho que é um ponto pelo qual a descentralização foi chumbada em 98 e penso que é um ponto pelo qual a descentralização ainda é recebida com desconfiança por muitos portugueses. E não só por isso, mas também porque penso que os portugueses têm receio que essas estruturas intermédias, que essa divisão acabe por gerar duplicação de pessoas ligadas ao Estado, as responsabilidades fiquem meio perdidas e que isso aumente a despesa pública com intervenientes desnecessários, ou muitas vezes também a corrupção que infelizmente existe. Eu acho que, e por isso eu acho que para haver uma descentralização também teria de ser feito um processo de escrutínio que garantisse que não havia assim essa duplicação de tarefas, que não houvesse uma falta de responsabilidade, que já ninguém sabia bem em que é que mandava, tinha de ser assegurado que isso ficava bem definido, qual era a responsabilidade de cada identidade, e mais, que no médio e longo prazo fosse assegurado que esta regionalização não trouxesse mais despesa pública do que já existe. Para isso teria de haver uma forma clara de quantificar a despesa que seria necessária para cada região e perceber que se esta despesa agora já não faz parte do Estado Central, teria de ser dispensada completamente do Estado Central, ou seja, se é preciso 1.000 milhões para a região do Alentejo gerir estes processos, esse orçamento teria de ser completamente desviado do orçamento central para não haver aqui duplicação de despesas e levar a desconfiança dos portugueses, que eu sinto que existe muito. Se isso realmente fosse assegurado, penso que poderia ser feito, não sei se com este governo do PS, porque eu não tenho grande confiança nele, como vocês já perceberam, mas se efetivamente fosse possível haver esse escrutínio, penso que teríamos tudo a ganhar em dar mais poder a regiões do que ao Estado Central, que na minha opinião é ineficiente. Rodrigo, deixo-te à vontade para responder sobre este assunto, da forma como quiseres. Deixa-me só referir, pronto, já se falou aqui várias vezes da questão do referendo que houve em 1998. Na altura o primeiro-ministro era António Guterres, presidente da República, penso eu, era Aníbal Cavaco Silva. Na altura que foi proposto... Não, mano, desculpa, tenho de te interromper. O Cavaco Silva em 98 não era Presidente da República ainda. Ainda fazia parte do PSD. Presidente Jorge Sampaio, se não me engano. Pois, ainda era o líder do PSD, penso eu. Sim, é possível. Sim. De qualquer forma, na altura, a divisão que se fez e que se apresentou a referendo foi uma região do Algarve, uma região do Alentejo, a região de Lisboa e Setúbal, a região da Extremadura e Ribatejo, depois a beira litoral, a beira interior, a região de Trás-os-Montes e a região de Entrador e Minho. Estamos a falar de 8 regiões administrativas, depois esta situação isto foi chumbada com cerca de 60% de votos negativos, lá está, em 8 de novembro de 1998, pelo povo português. Como disse, podes falar sobre a questão da forma como entenderes, gostando de ter um comentário teu sobre porque é que parece que na altura isto foi rejeitado e o que é que entendes hoje em dia que seria o resultado de um referendo deste género, assumindo que a distribuição das regiões é feita de forma mais ou menos consensual. Sim, é assim... se calhar é um bocado difícil dizer porque é que chumbou em 98, porque obviamente nós não vivemos nessa época, não é? Mas eu acredito que seja por insatisfação das pessoas pela divisão administrativa que foi proposta, provavelmente, e também normalmente nestas questões há sempre, não é desinformação, mas muitas vezes as pessoas se calhar não percebem bem para o que é que estão a votar, se calhar não houve um processo de educação das pessoas sobre o que era a regionalização e o que é que isto ia mudar e tudo mais, e as pessoas preferiram deixar como estava. Agora, atualmente, vai haver em 2024 um novo referendo, e eu acredito que a probabilidade de passar é bastante elevada, ou seja, já passaram muito tempo, muitos anos desde 1998,
a mentalidade portuguesa eu acredito que tenha mudado e eu acredito que cada vez mais no futuro vai haver uma tendência aos municípios ou regiões, como queiram, terem cada vez mais autonomia e é o que faz sentido na minha opinião, ou seja, em primeiro lugar, obviamente que há competências que têm que ser mantidas no Estado Central e nunca poderão sair de lá, mas nós temos que, eu acho que uma coisa que é bastante importante é os municípios efetivamente acho que conseguem perceber mais facilmente as necessidades da sua população do que o Estado Central, não é? Muitas vezes o Estado Central está um bocado longe, um bocado removido das necessidades de cada região ou de cada município, e regionalizando algumas competências importantes poderá combater este problema. Nos últimos anos cada município tem vindo a ganhar cada vez mais competências, se quiserem, ou seja, são propostas pelos governos aos municípios e eles podem aceitar ou não, mas um fator bastante importante nesta regionalização eu acho que é, por exemplo, atualmente apenas o Estado Central pode contratar médicos para os centros de saúde, para os hospitais, etc. Eu acredito que se esta competência fosse dada aos municípios, poderia combater a falta de médicos que temos em muitos lugares e dando esta autonomia também financeira, poderia ajudar a combater este problema que acaba por ser um problema crónico do SNS, que é a falta de médicos. Agora, a ir a referendo, tem que se avaliar quais é que são as regiões que fazem mais sentido, não é? Eu acho que uma divisão por distritos não é totalmente descabida, porque acaba por ser uma distribuição que já está feita, ou seja, não estás a criar regiões novas do zero, por assim dizer, e acaba por ser uma distribuição que as pessoas já estão habituadas. Agora, creio que será difícil acontecer em Portugal como acontece na Espanha ou na Alemanha, que é mais na Alemanha, um Estado federal, não é? Acho que isso dificilmente irá acontecer em Portugal, mas acredito e espero que os municípios tenham mais competências e que tenham mais liberdade para aplicar os fundos e que estes fundos que vêm da União Europeia agora que também sirvam para dar mais competências aos municípios locais e como já foi referido pelo Miguel, fazendo esta transferência também pode ser uma maneira de se calhar combater a corrupção e se calhar não diretamente combater a corrupção, mas haver mais accountability para as pessoas que aplicam este dinheiro, porque efetivamente são os políticos locais, e sendo claro quem é que tem essas responsabilidades, é mais fácil depois as pessoas darem essa accountability aos decisores políticos. Muito bem. Deixa-me só dizer, eu acho que essa divisão dos distritos pode ser um bocado prejudicial porque complexifica se calhar demasiado o que é a questão da regionalização, porque perde-se um pouco o efeito, por exemplo, que o David estava a falar, que é de criar áreas, lá está a criar os tais clusters, quando tens uma divisão demasiado fina das regiões, que é uma divisão, a Espanha ou a Alemanha, que são regionalizados. A Alemanha não é um Estado federal, é um Estado regionalizado, que são coisas diferentes. O Estado federal é um Estado, se calhar, é mais como os Estados Unidos, em que há muito mais independência, não é? São níveis de regionalização diferentes. E se calhar a divisão por distritos era uma divisão demasiado fina. David, não sei se queres falar alguma coisa sobre este assunto ainda. Sim, queria só acrescentar aqui duas coisas. Acho que, aliás, como estás a dizer agora, pegando no caso de Tomar, a divisão por distritos não iria servir porque o Médio Tejo, já existe esta região, que é o Médio Tejo, e envolve vários distritos, ou seja, acho que tens ali cidades que são de vários distritos, porque aquilo é uma zona que toca ali Santarém, Leiria e Coimbra, e portanto acho que se calhar devia ser feito numa escala não tão grande, mas principalmente o que eu queria dizer é que é sempre um bocado complicado atribuir
a culpa ou pôr o ónus nos decisores locais, mas acho que isso também tem a ver com as dinâmicas dos partidos, principalmente no sentido em que, ou seja, se não houver orçamento, não vai ser atrativo para ninguém que se destaque no partido assumir uma posição no município, não é? Porque se uma pessoa que tem realmente se destaca no partido e que sente que quer fazer carreira política não se vai colocar numa posição onde está completamente atado e não vai conseguir mostrar o seu trabalho. Portanto, acho que talvez, diria que ou dar mais orçamento aos municípios e às regiões, né, poderá também haver um maior envolvimento de pessoal político qualificado. Eu estava aqui a pensar, enquanto vocês falavam, porque realmente não existe algo que eu acho que poderia ser interessante, que é, nós não vemos políticos que começam no nível do município e chegam a um nível mais alto no partido. Ou seja, se nós encararmos as regiões, ou se os políticos encararem esta divisão regional um bocado como um bom elevador a nível político entre o nível local e o nível do governo, digamos assim, ou o nível da Assembleia, até poderemos dizer que se calhar ou isto poderá captar mais pessoas para esta tarefa política. E sinto que neste momento a realidade política municipal e a realidade política a nível nacional não tem nada a ver, ou seja, nem sequer há uma transição, nem sequer há grande transição das pessoas do nível local para o nível nacional. E só acabar por dizer que nós esquecemos de falar de uma coisa, acho eu, que só o facto de nós nos termos esquecido de falar dela mostra o quão insignificante é, que são as CCDRs, que são as supostas comissões regionais, que acho que contribuíram decisivamente mais para a não regionalização, porque não consigo precisar quando é que foi a data, mas isto são uma série de conselhos intermunicipais que se juntam supostamente para decidir coisas em relação a que tenham interesse nestes vários municípios, mas a última vez que houve eleições para estes conselhos intermunicipais foi tudo decidido entre o PS e o PSD, juntaram-se e pronto, dividiram uns para os outros e ficou a regionalização feita. Portanto, acho que quando estas coisas funcionam assim acaba por também não contribuir muito. Mas acho que, lá está, este nível do Conselho das CCDRs, das que já estão implementadas, se tivessem outro tipo de funções e outro tipo de orçamento, acho que sim, poderiam ser muito interessantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta também aqui ao David, mas antes disso, pronto, Ricardo, eu não te queria interromper até porque tu lançaste para o David, mas a Alemanha é efetivamente um Estado federal, tal como os Estados Unidos. Pronto, não é para contrariar, é só para esclarecer também às pessoas que ouvem, que efetivamente acho que é uma coisa que é importante clarificar para não haver confusões. Efetivamente a Alemanha é um Estado federal, podem ir ver à internet. A Wikipédia está sempre correta, como nós sabemos, não, mas fora de brincadeiras é mesmo. E a pergunta que eu queria lançar ao David é, pronto, tipo, tu disseste que se calhar a divisão da regionalização por distrito se calhar não era a melhor, e eu queria te perguntar qual é que se calhar para ti faria mais sentido, ou seja, apostar nesses conselhos intermunicipais que tu disseste, talvez faz sentido, mas se calhar há conselhos que participam, que estão em vários desses órgãos, não sei se isso acontece ou não, se calhar apostar noutro tipo de regiões. Por exemplo, nós que vivemos aqui no Bombarral temos a região oeste, que ocupa vários concelhos que não são necessariamente todos do mesmo distrito. Como é que tu se calhar vias aqui melhor esta distribuição? Eu diria que tem que ser mesmo analisado, sobretudo tem a ver com questões geográficas, ou seja, se calhar na zona do Oeste, que eu não conheço assim tão bem, mas parece-me que já há uma maior densidade a nível de cidades, ou seja, já é muito, tens uma grande continuidade. Caldas da Rainha, Torres Vedras, são cidades relativamente... Sim. Aí penso que se calhar já seria mais fácil, ou se havendo proximidade, se calhar faz sentido trabalhar para
para que essa região ganhe competitividade, como acho que foi o Miguel Gomes que falou. Acho que essa parte pode ser muito interessante. No caso que eu conheço ali na região de Tomar, a verdade é que tens aquelas cidades, tens estas cidades que já fazem este Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, mas se vais ainda mais para o interior, andas, eu diria, quase mais de 50 km até chegares a outro núcleo de cidades. Portanto, acho que teria que ver, acima de tudo, com isso, com perceber quais são as regiões que se conseguem formar geograficamente e que fazem sentido. Não é? Se as pessoas entre as regiões não conseguirem comunicar, se as pessoas dentro da mesma comunidade intermunicipal não for viável circular entre os vários municípios, se calhar não há grande viabilidade, quer a nível individual, quer a nível de empresas até, porque acho que também pode ser interessante estimular essas tais sinergias entre as empresas dentro de uma comunidade intermunicipal. É isso. Acho que acima de tudo, nesta parte é importante termos propostas interessantes. Posso dizer, uma das propostas que me deixou mais abismado da CCDR do Médio Tejo foi sugerir fazer uma ciclovia que unia todos os municípios da comunidade intermunicipal. E estamos a falar de distâncias por exemplo, de Tomar a Abrantes, que são mais de 50 km. Pronto. E a CCDR do Médio Tejo decidiu concorrer ao Fundo Europeu, à chamada Bazuca, para fazer uma ciclovia que vai percorrer, pretende unir estas cidades. Pronto, e acho que este tipo de propostas se calhar não vale a pena. Pronto. Mas se calhar, agora fazendo se calhar um bocadinho advogado do diabo, investir se calhar numa ciclovia de Tomar a Abrantes, dava depois para investir no cicloturismo, não é? Também podia ser se calhar uma boa maneira de dinamizar a zona, não sei. Sim, conhecendo a região de Tomar a Abrantes, ou seja, eu não sei, eu diria que são para aí mais de 60 km em que metade é em mato. Portanto, eu não percebo muito bem qual é que foi o intuito. Estava-me aqui a esquecer de um dado que neste momento eu penso que quem preside as CCDRs é um dos presidentes de Câmara destes municípios. Ou seja, logo isso aí gera um conflito de interesses, não é? Ou seja, portanto, é um dos municípios que decide qual é que é o interesse de todos os municípios. Pronto. Acho que há muito por onde pegar, né, nesta área. Mas realmente pode ter um grande potencial. Muito bem. Sobre estes outros assuntos, mais alguém quer dar mais alguma nota final? Não? Eu aproveito para dar o apelo, e acho que se o David e o Miguel com certeza quererão dizer alguma coisa. Desde o último podcast que nós falámos só sobre a guerra da Ucrânia. Nós continuamos a acompanhar a situação na medida do que é possível, mas acho que todos aqui reiteramos o sentimento da semana passada de paz, e para dizer que não esquecemos que este conflito está a acontecer e que esperemos que haja resolução, e se houverem acontecimentos, digamos, relevantes, acho que estaremos aqui todos para discutir com grande entusiasmo. Muito bem. E com este repto, terminamos aqui mais um episódio da Mão Invisível. Miguel, Rodrigo, obrigado. David, um obrigado especial por teres aceito este convite e por teres contribuído também para a discussão desta semana. E até à próxima. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.